E aí galera, tudo beleza? Tranquilo mesmo? Mano, eu tô tudo em cima, tá tudo certo, graças a Deus, tô bom demais. Eu falo isso toda vez, mas escreve aí como é que vocês estão no comentário, vamos interagir. João, capítulo 1, versículo 12, fala o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E o verso 14 fala o seguinte: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E esse versículo vai falar da adoção de Deus para nós como filhos amados, a adoção como ele sendo um pai de amor. E eu gosto muito desse contexto porque sempre quando você é criança, sempre as crianças elas têm o sonho de serem super-heróis e terem superpoderes, mas a Bíblia fala que Deus colocou um superpoder no coração de cada um de nós, e esse superpoder é o poder de você ser filho. E às vezes você não está entendendo o que é você ser filho, mas você ser filho é você ter a realidade de Deus dentro do seu coração. E o que tem a ver o paralelo do versículo 12 com o versículo 14 de João capítulo 1? É que acontece que em Gênesis 3 o homem colocou tudo para perder. A história é assim: Deus ele vinha todos os dias, na viração do dia, conversar com Adão e ter um relacionamento com Adão. E Adão tinha a glória de Deus, ele carregava a imagem de Deus. A Bíblia fala que Gênesis 2:27 que Deus fez o homem à imagem e semelhança. Só que no capítulo 3, Eva é enganada pela serpente, come do fruto proibido, entrega para Adão, e Adão, vacilão, come também. E daí o homem foi separado de Deus, que ele pecou. Deus falou: não come dessa parada não. E o homem foi lá e comeu, então o homem foi separado da presença de Deus. E acontece que daí Deus ele começou uma busca pelo homem. Muitas vezes você acha que é você que tem buscado a Deus, mas na verdade na Bíblia a gente pode ver que é Deus que tem buscado o homem. Por diversas vezes na Bíblia você vai ver em Moisés Deus querendo habitar em tendas, Deus querendo habitar em templos na época de Davi, de Salomão, Deus querendo habitar no meio do seu povo. Ou seja, isso mostra que você não é o caçador de Deus. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. E aí que entra o paralelo, porque se você for ler o primeiro capítulo do livro de João, do Evangelho de João, você vai ver que João ele começa falando que no princípio Deus era o verbo, que no princípio o verbo habitava com Deus, que o verbo era Deus, e que o verbo ele se fez carne, habitou entre os homens. E o que é isso, cara? Isso é a finalização do projeto de Deus que começou lá em Gênesis 3, quando o homem pecou. E agora ele estava separado da glória de Deus, então Deus tinha que buscar uma maneira do homem se reconciliar com ele. E essa maneira foi por intermédio de Jesus. E aí que entra no versículo 12, o versículo que fala que ele deu a todos o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que eu acho mais interessante na adoção de Deus é que ele não simplesmente te tira das trevas, do seu lamaçal de pecados, mas ele te inclui na luz. Ele te dá um novo sangue. E muitos cristãos têm a visão de Deus como um pai, como se Deus tivesse te adotado no orfanato. Só que a realidade da Bíblia é muito maior, porque a Bíblia fala que você foi incluso na nova família. Você tem o mesmo DNA de Deus, você tem o mesmo sangue. Então você não tem que agir como se você fosse um filho adotado, porque você foi incluído. Você foi incluído em Cristo, e Cristo era um filho que era genuinamente da linhagem sanguínea de Deus. Então você tem o sangue de Deus dentro de você. Você não é um filho que não tem o sangue, um filho de coração, mas você é um filho que realmente possui o DNA de Deus. E cara, a Bíblia fala que nós somos deuses. Você é um Deus Júnior, vamos dizer assim, porque você é filho de Deus e você tem a realidade. Cara, eu não vou delongar muito. Eu quero deixar essa descoberta com você. Então entra para dentro do seu quarto, ora e pede para Deus revelação do quão grandioso é esse plano de redenção. De quão grandioso é você ser incluído numa família. Porque quando você entende isso, você não vai precisar ter a aprovação das pessoas, você não vai precisar ter a aprovação de mais ninguém, a não ser a aprovação do Espírito Santo. E a aprovação dele foi dada na cruz. E quando você entende essa verdade, você se completa, você se torna um com essa verdade, você não vai precisar que outras pessoas falem bem ou mal a respeito de você. Você não vai se importar caso coisas aconteçam com você, porque você vai ter uma identidade. Você vai saber que você é filho de Deus. Você vai saber o lugar que você está e a realidade que você pode transtornar nesse mundo caótico daí. Valeu, mano. Esse é o recado que eu queria deixar pra vocês e é nóis.